Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Seguindo uma disciplina a risco aí para poder estudar, passar no vestibular, fazendo as leituras obrigatórias? Tá difícil, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Tá difícil para todo mundo. Nós professores, estamos assim tentando fazer o possível para que o conteúdo chegue até vocês, né? Então, vocês também têm que fazer a partezinha de vocês, né? Mas vamos lá. Hoje, a aula de hoje, na verdade, é sobre dissertação, basicamente voltada para a introdução. Então, é uma revisão do que você já vem trabalhando desde o primeiro ano, né? Não é mistério nenhum, mas é só para definir algumas estratégias que eu percebi que muitos de vocês já têm bastante aptidão em focar na redação, mas ainda alguns pecam na incerteza de colocar estratégias na introdução. Então, a gente vai elaborar, eu elaborei um slide aqui para vocês para poder explicar melhor e que também está dentro do módulo 5 de vocês da apostila, tá? Então, vamos lá. Eu não coloquei aqui o conceito de dissertação porque já é a parte 3, né? Mas só para relembrar, dissertar é argumentar, é colocar o ponto de vista de vocês, é fundamentar o pensamento de vocês, né? Então, ele tem algumas funções, né? Uma delas é apresentar o tema. Então, em que momento que vocês irão apresentar o tema? Na tese de vocês, que é a parte da introdução da produção textual. Então, apresentando o tema, não utilizando as mesmas palavras do qual o vestibulário Enem coloca, né, o próprio tema, mas apresentar o tema em forma de tese de vocês. Então, é dar uma noção ao corretor de que vocês conhecem realmente sobre o tema. Depois vocês vão contextualizar o leitor sobre o tema e o ponto de vista de vocês. E aí, quando eu contextualizo, eu acabo indicando a tese, que é o meu ponto de vista, que eu penso sobre o tema e sua referência, né? E aí, para eu chegar nesse caminho, eu tenho que seguir algumas estratégias. Então, eu coloquei aqui algumas estratégias que também está no módulo de vocês. Não tem como seguir todas elas. Vocês terão que fazer opção entre uma e outra para poder fazer um texto bom, né? Então, a primeira é a estratégia mais tradicional, que é a ideia de usar frase de apoio, que é o tópico frasal, onde vocês já vêm trabalhando isso desde o ano passado, né? Então, a partir do momento que eu coloco um tópico frasal, eu tenho uma frase que sustenta a minha produção, e aí depois desse tópico frasal, da introdução, eu vou citar argumentos que sejam relevantes para a minha tese, né? Depois também tem a base histórica. O que é a base histórica? É trazer alusão histórica para o texto de vocês. Então, assim, ó, não é todo tema que dá para buscar uma alusão histórica, mas a maioria dá. Então, fazer referência ao passado é sempre um acerto, né? Só que o que eu não posso é ficar no passado. Então, eu faço alusão do passado, faço uma referência a ele e volto para o presente, né? Então, eu faço uma comparação dentro do meu texto de forma muito objetiva, muito clara, muito resumida, porque senão eu vou prolongar através da explicação. E aí, eu também posso construir um paralelo com o presente. Então, por exemplo, se eu tiver que falar sobre pandemias, né? Que é o que a gente está discutindo hoje. Então, eu posso falar sobre trazer pandemias históricas, né? Com base no passado e fazer uma comparação sobre a pandemia do coronavírus, né? Então, eu vou fazer sempre uma relação entre aquele momento e este momento. Além disso, nós temos caso específico. Né? O que seria um caso específico? A gente tem que apresentar sempre um exemplo conhecido. Josi, o que seria esse exemplo conhecido? Um exemplo conhecido de rede nacional. Né? Eu não tenho condição, eu como corretor, de saber o que acontece na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Então, assim, mesmo que vocês coloquem, não tem espaço dentro da produção para que vocês consigam explicar pontualmente aquilo ali. Então, é sempre apresentar. E apresentar não é explicar, não é descrever, não é trazer o porquê daquela situação. Então, assim, é explicar de fato o que aconteceu, de uma forma muito simples, né? E aí eu saio do particular, eu saio daquele fato que aconteceu e que eu conheço e vou para o tema. Isso é algo geral. Se eu não consigo sair daquele fato, eu estou
num exemplo muito pessoal, e isso queima a redação de vocês, tá? Então, eu não aconselho nenhum aluno a usar um caso específico. Dados estatísticos, é bom, geralmente tem um texto motivador, né? Mas quando vocês escrevem um dado, quando vocês fazem a opção de dados estatísticos, vocês têm que citar de onde vem, para ver se a fonte ela realmente ela é verídica nos fatos, né? E aproveitar esses dados para problematizar uma discussão. Então, eu aproveito essa situação e eu acabo problematizando essa situação, né? E eu vou trazendo argumentos que nos levam a refletir sobre. E aí eu acabo também fazendo uma comparação, muitas vezes, entre o passado e o presente. Então, uma estratégia acaba buscando a outra, né? Então, é bacana, mas eu tenho que ter a certeza. E como eu já disse a vocês, caso a gente não tenha certeza de dados e da fonte, a gente tem que usar palavras que modalizam esse tipo de estratégia, né? E também assim, ó, não é interessante começar já com os dados, porque daí a introdução ela fica mais com um teor de texto informativo e não um texto argumentativo. Então é bom tomar cuidado com essa estratégia aqui, tá? Vamos para outra. Existem os flashes, né? Os flashes são preferir frases curtas ou nominais, então são frases por períodos curtos mesmos, com poucos verbos de ação, mais verbos de ligação, que vão nortear através do tema, né? E que vão fazer com que o leitor, o corretor, ele acabe construindo uma imagem muito rápida para contextualizar o tema de vocês. Então, falar da fome, né? Trazer uma ideia de países onde as pessoas passam mais necessidade, a questão da desigualdade social, a questão da própria pandemia. Então, assim, ó, se eu estou trazendo isso, eu vou resgatar uma imagem do qual o corretor ou o leitor já tem. Falar do terrorismo, né? Então, assim, ó, ele vai rapidamente construir uma imagem de como as pessoas passaram por isso, o que aconteceu, qual foi a causa, né? E qual a grande consequência. Então, assim, ele vai permear por esse fato, tá? Ou uma coisa que eu acho bem bacana essa estratégia aqui, né, que é a referência cultural. A referência cultural ela vai dar mais base, vai fomentar mais o texto de vocês. Por quê? Porque ela vai trazer conhecimentos externos ao tema através da interdisciplinaridade. Então, por exemplo, se eu falo de pandemia, se eu falo de doença, se eu falo de vírus, eu vou traçar uma interdisciplinaridade com disciplinas que abordam a questão da saúde, né? Então, assim, ó, questão da mobilidade urbana, eu vou para geografia, geopolítica, a história está permeando em todos os caminhos. Então, eu estou sempre buscando a referência cultural de outras disciplinas para fundamentar meu texto. E isso faz com que eu tenha conhecimento hábil para poder contextualizar melhor a minha tese, meu tópico frasal, né? O meu posicionamento, tá? Bem, esse foi o último slide, a última explicação. Só para finalizar, eu passei na agenda de vocês uma atividade da página 243 da situação problema. Então, são 2 perguntas, mas eu quero que vocês façam apenas a primeira, tá? Onde tem um texto do qual vocês vão ler e vocês irão fazer uma produção textual, mas apenas a introdução para o texto, tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês leiam o texto, façam essa produção, ela não pode ultrapassar as 7 linhas e definam qual a estratégia que vocês acreditam ser melhor para vocês criarem uma introdução, tá? Eu vou avaliar, vou dar um feedback para vocês e vai valer uma nota, ok? Povo, beijos, abraços e juízo.